6h32, esperando as notícias do Samuel Venâncio. O cruzeirense Alexandre Bertolini mora em Boston, nos Estados Unidos. Agora é você, Samuca. Deixa comigo, Emanuel, boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. Confirmando 6h32, mais um dia de treino na Toca da Raposa 2. Rogério Ceni vai ajustando o Cruzeiro para enfrentar esse time do CSA. O curioso, Emanuel, é que o Rogério Ceni, ele prepara um time para jogar contra o CSA no estádio Rei Pelé mais uma vez. Ele preparou Fortaleza até no domingo. O torcedor se recorda, a gente informava aqui na Itatiaia, o Cruzeiro iria fazer aquele jogo contra a equipe do Avaí no dia 11 de agosto, que foi um domingo, e no dia 12 de agosto, na segunda-feira seguinte, o Fortaleza foi até Maceió e o Rogério se despediu no dia 11, no domingo, comandou o último treino e aí o Fortaleza foi com um técnico interino, mas com toda a estratégia montada pelo Rogério Ceni, pela comissão técnica dele, e venceu a equipe do CSA lá no estádio Rei Pelé por 2-0. Depois o CSA foi ao Rio de Janeiro e derrotou a equipe do Fluminense. Então o Rogério prepara o time mais uma vez e com toda certeza já foi um Cruzeiro jogando pra frente diante do Santos. Assim será no duelo de domingo contra o CSA no estádio Rei Pelé em Maceió. O Rogério Ceni, ele tem ainda amanhã e sábado para definir esse time do Cruzeiro. Você destacou em manchete a zaga jovem que certamente vai atuar lá no domingo, o Fabrício Bruno tendo a sequência e o Kaká entrando. Isso porque a gente até acompanhou o início da atividade de hoje na Toca. O Dedé e o Léo não foram para o trabalho normal, para o treinamento da equipe do Rogério Ceni, da comissão técnica dele, e fizeram um treino à parte, um trabalho mais leve com o fisioterapeuta, o Charles Costa, o Charlinho. E os dois estavam com uma proteção na coxa direita. O Dedé, aquela situação de cãibra, e o Léo, uma dor que ele sentiu no treinamento da semana passada, antes até do jogo contra o Santos. Terceiro dia consecutivo que eles não treinam. Já perderam aí 3 atividades na Toca da Raposa 2. Faltam 2 treinamentos. O Rogério Ceni não vai arriscar, nem tem motivo para isso. Cruzeiro já saiu da zona de rebaixamento, tem muito jogo ainda pela frente e não vai correr risco de perder ou o Dedé ou o Léo por mais tempo. Então tô cravando aqui que a zaga será jovem no domingo com o Fabrício Bruno e o Kaká, eles que já atuaram algumas vezes juntos nesta temporada, quando o Mano optou por uma formação reserva, e no domingo também, assim que o Dedé se machucou, Rogério Ceni não pensou 2 vezes e colocou o jovem Kaká para atuar ao lado do Fabrício Bruno. E aí pode pintar até no banco de reservas o jovem Edu, porque se o Dedé e o Léo não tiverem condição nem de banco, acho que não vão viajar, aí as opções da zaga, Fabrício Bruno e Kaká, os titulares, e o jovem Edu no banco de reservas. Agora, o que a gente imagina, Emanuel e ouvintes da turma do bate-bola, é que o Rogério Ceni, ele vai ter aí mais 2 dias para quebrar a cabeça. Porque o que acontece? Quando ele teve a expulsão do zagueiro Gustavo Henrique dos Santos, logo no primeiro minuto de jogo, passou mais um tempo, ele fez o seguinte: tirou o Dodô de volante, jogou para lateral, substituiu o Egídio pelo Fred, e aí teve um Cruzeiro muito mais ofensivo. O Fred voltou ao time, marcou o gol e deu assistência. O Dodô atuou como volante, depois passou para lateral. Para colocar o Fred no domingo contra o CSA, se for a ideia do Rogério, ele tem que tirar alguém. E aí o que ele faz? Tira o Egídio, volta o Dodô para lateral, recua o Thiago Neves, ou deixa o Dodô no meio campo com o Egídio na esquerda, com o Thiago, e tira Pedro Rocha ou David, e aí ele perderia aquela intensidade para ajudar na marcação. Eu acho que ele vai pesar muito aí nessa situação. É aquela famosa dor de cabeça boa pro técnico, ou deixa o Fred no banco, mesmo depois dele ter marcado um gol e ter dado
uma assistência. O Thiago Neves foi o melhor em campo, né? Jogou muito. Hoje no Rádio Esportes ele falou que o GPS dele marcou 10 quilômetros e 800 correndo, melhor marca dele aqui no Cruzeiro. Então vamos ver. O Thiago aguentou fazer uma função mais recuado. E gostou. Pois é, e gostou. Esse é o detalhe. Vamos ver aí nos 2 próximos treinamentos o que vai fazer o Rogério. Ô Samuel, os times quando ficam muito ameaçados de rebaixamento, é o caso do CSA, que até conseguiu uma vitória importantíssima contra o Fluminense no Rio, eles crescem, eles criam uma alma nova, porque o rebaixamento é o pior dos mundos num campeonato brasileiro. Perde tudo, perde cotação de jogadores, perde premiação da televisão e tudo mais. Agora, enfrentar esses times que estão lá embaixo é muito difícil, e o jogo é na casa do CSA, o que também é uma situação importante para o Cruzeiro pensar. O CSA perdeu um jogo em casa para o Fortaleza e acabou ganhando um jogo que ele não tinha assim cotação para vencer o Fluminense no Rio e acabou ganhando. O Cruzeiro que se prepare, porque vai ser uma correria, e pela vitória contra o Fluminense no Rio motivou a torcida. A informação de Alagoas é que muita gente, muito público vai estar presente lá domingo para acompanhar esse jogo do Cruzeiro. E muitos torcedores do Cruzeiro também vão marcar presença, Manuel. Lá tem os redutos celestes, né? Do Nordeste inteiro ali, e o ingresso tá barato, R$40 o torcedor cruzeirense pode comprar, R$20 a meia entrada, e a expectativa é de muito cruzeirense ali no estádio Rei Pelé. Eu até me recordo, mais pra frente a gente vai falar desses detalhes, né? Dos números deste duelo. O Cruzeiro tem uma derrota apenas pro CSA na história. 2013 foi a última vez que o Cruzeiro esteve lá no estádio Rei Pelé, com o jogo da Copa do Brasil. O Cruzeiro venceu por 3-0. Até na época, eu trabalhava na TV Alterosa, o Cruzeiro meio que voltou com um jogador do CSA na bagagem, o Leandrinho. Ele nem atuou no time profissional do Cruzeiro, mas eu me recordo, o time tinha Diego Souza, Dagoberto, e o Cruzeiro venceu ali, depois foi eliminado mais pra frente na Copa do Brasil. Então vamos aguardar esta situação que terá o Rogério Ceni. E a gente vem falando aqui, Manuel, o Rogério participativo nos treinos. Hoje ele estava até ao lado do Robertinho. Os jogadores fazem um trabalho específico na academia antes de começar o treino para valer no campo, com o preparador físico Danilo Augusto. E enquanto os atletas de linha não chegavam no campo, o Fábio, os outros goleiros estavam sendo treinados pelo Robertinho e pelo Rogério Ceni. E aí o Robertinho fazia uma sessão de chutes, aí depois vinha o Rogério Ceni, Robertinho, Rogério Ceni. Ele participa de tudo. É impressionante como chegou o Rogério para comandar esse Cruzeiro. O Fábio é um goleiro quase perfeito, mas já ouvi declaração do Rogério Ceni que vai trabalhar um pouco mais, não apenas o Fábio, mas os goleiros do Cruzeiro, para jogarem com os pés. Hoje é necessário que o goleiro não seja um e depois tem 10 companheiros. Ele pertence aos 11. Ele está no jogo. Ele está para participar e vai ser chamado em muitos instantes para jogar com os pés. E como temos visto na Europa, aqui no Campeonato Brasileiro, vacilo de goleiros que, quando são apertados, eles complicam a situação. Não é muito isso do Fábio, não é, mas tudo pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. E o Fábio tem história no Cruzeiro e tudo mais. Se o Fábio melhorar esse fundamento um pouco mais, aí não tem jeito, não vai passar gol mais não. Pois é, e se ele melhorar isso, aí ele vai matar o Alberto Rodrigues de uma vez, o Emanuel, porque sem ficar treinando o Fábio já ficava dando cada drible ali em atacante, e agora treinando para fazer isso, aí é que deve acontecer mais. E você observou um detalhe importante, isso de jogar com os pés tem mudado até a rotina dos treinos do Robertinho, preparador de goleiros. Ele tem aplicado isso mais nas atividades antes de trabalhos táticos que o Rogério Ceni comande, e o Robertinho vem fazendo isso para o goleiro sair jogando, para ser uma opção de passe nos dias de jogos, e trabalhando com as duas pernas, né, com a direita e com
A esquerda, obviamente que não trabalhando com as duas ao mesmo tempo, que aí cai, né? O pessoal vai mandar isso. O Rogério Ceni, na época de goleiro, ele tinha uma característica. Na cobrança de pênalti, ele defendeu muitos, ele avançava uns 2 metros. É verdade. E se distraísse, se o atacante demorasse um pouquinho mais a chegar na bola, o Rogério Ceni ia chegar primeiro do que ele. Agora não pode passar essa instrução não, porque o VAR vai anular a defesa se ela acontecer. Aí não pode, mas o Rogério, ele tem trabalhado muito, Emanuel, nesses dias na toca, e eu vou relatando aqui, não repetiu o treino até hoje, é cada dia uma atividade diferente para deixar esse Cruzeiro aí mais intenso. Pra gente fechar, atacante Wellington, que recebeu uma pancada no ombro na semana passada, hoje fez um treino físico na Toca da Raposa 2, não sei aí se passa a ser opção pro jogo de domingo contra a equipe do CSA. E hoje tinham 4 garotos da base, não sei se para completar um trabalho tático, um possível treino tático, o atacante Caio Rosa, a turma do Sub-20, o meia Marco Antônio, é muito talentoso, eles falam muito desse garoto, volante Rômulo e o zagueiro Paulo, eles completaram lá a atividade de hoje na Toca da Raposa 2. Mais 2 treinamentos, o Cruzeiro terá amanhã e sábado, o treino de sábado pela manhã, a viagem à tarde para a turma lá de Maceió. O Cruzeiro deve chegar no final da tarde, é um voo direto da Azul, e a turma já marcando aquela recepção para a delegação do Cruzeiro, que vive novos ares depois da vitória do Santos, que era aí emplacar a 2ª vitória consecutiva contra o CSA, para voltar embalado para enfrentar o Vasco, e depois é o Internacional. Ontem o Rogério e a comissão técnica, todo mundo ficou de olho no jogo do Inter contra a equipe do Flamengo. Não quer falar ainda sobre a Copa do Brasil, porque foca na recuperação dentro do Campeonato Brasileiro, Manuel. Vendo o Internacional jogar contra o Flamengo ontem, vendo o Cruzeiro ganhar do Santos, o Cruzeiro tem condições de inverter essa situação. O Internacional está numa situação muito boa na Copa do Brasil e na Libertadores, mas não tem o time que os gaúchos estão imaginando, que os torcedores do Internacional estão imaginando. O time tem muitas deficiências. Exatamente, e o Cruzeiro precisa de pelo menos uma vitória simples para buscar esta classificação. A audiência da Itatiaia, Manuel, o Nilson Mesquita me manda aqui, ó. Os redutos lá do Nordeste vão se concentrar no domingo às 10:30, e incluindo, claro, a MC Zeiros, lá de Maceió, a turma sempre ligada aqui na programação da Itatiaia. Multimarcas Consórcio